Olá, boa noite. Como vão vocês? Entrando ao vivo agora, logo depois do bug que deu aqui no Instagram, no WhatsApp. Nem sabia se ia dar certo, acabou de voltar a funcionar. Eu já estou entrando aqui para a gente não perder tempo, né? Achei até que não ia dar certo, que não ia acontecer, mas o Instagram voltou a funcionar e estamos aí. Até preparei, né? Achei que não ia funcionar, mas no finalzinho aqui eu dei uma preparada no tema. Quase que eu deixei para lá. Falei, não vai dar certo, vou fazer amanhã. Amanhã eu penso melhor. Mas eu parei um pouquinho aqui, vai que volta, né? Escrevi aqui algumas coisas para poder estar falando com vocês mais organizadamente, né, sobre o tema. Mas sem problemas também, que esse é um tema que eu falo muito direto, então até no improviso flui bem. Olá, pessoal que está entrando, como é que vão vocês? Se quiserem colocar aí a cidade, tá? De onde vocês falam. Átila, Girlando, beleza? Como é que vão? Francirene, joia? Beleza. Parece que esse problema aí no WhatsApp foi geral, né? Todo mundo recebeu uns e-mails aqui falando que tá geral, parou de funcionar. Mas como é que a sensação da gente é diferente, né? Fica uma paz, eu não sei vocês, mas como eu tô trabalhando direto aqui, deu uma sensação assim de, nossa, deu até uma respirada mais tranquilo. Não é bom, né? Porque na verdade eu tô no meio do lançamento lá do mini curso, mas deu uma paz de espírito que você precisa de ver. Distrito Federal, Tucuruí, Pará, legal. Cuiabá. Olá, Laura, beleza? Olga, como é que vai? Então nós estamos iniciando, né? A gente tem 2 semanas para o mini curso de recuperação das águas, né? De manejo agroflorestal, recuperação das águas, recuperação do solo também. E nessas 2 semanas eu vou estar fazendo lives direto, cada dia com um tema diferente, né, para a gente poder ir aquecendo e preparando também, né, a gente vai se preparando melhor lá para o mini curso, colocando alguns conceitos já, e o pessoal vai interagindo também. Muito legal. Itapeva, legal. Itapeva. Eu sou do interior lá de São Paulo, sou de Jundiaí. Mas eu moro aqui em Minas Gerais, em Viçosa, já tem 16 anos, né? Quando eu comecei a estudar aqui, entrei aqui no curso de Engenharia Florestal, comecei a estudar Engenharia Florestal, comecei a estudar sistemas agroflorestais, né? Manejo florestal, e aí eu fui ficando, formei e fui ficando aqui em Viçosa, de vez em quando ainda vou lá para Jundiaí. Isso aí, olá quem está entrando aí, beleza? Joia, Cícero, Samuel, beleza? Bom, então gente, o tema que eu escolhi para hoje foi um tema que é bem inicial, que a gente precisa saber, né? É um tema que dá para aprofundar bastante, mas ele está no início do conhecimento lá, né? Que é a questão da cobertura morta, mulching, né? Também a gente chama isso de mulching. Esse termo veio da permacultura, provavelmente, né? Que é muito europeia. Essa ciência, né, da permacultura veio primeiro assim da Europa, então trouxe uns termos e esse termo provavelmente veio de lá, mulching, mas ele quer dizer cobertura morta, né? Quer dizer adubo, mulching acho que é adubo, né? E a gente acaba falando assim cobertura morta, até é um termo um pouco... podia ter um tema mais legal para isso, né? Aí o pessoal acaba usando mulching, mas é um termo em inglês, né? A gente podia achar um termo bacana aqui da nossa língua, né? Para a gente poder falar isso aí de uma forma legal. Cobertura morta a gente entende bem, né? O que é, mas podia, quem sabe, se vocês tiverem alguma ideia para a gente falar disso, algum outro termo que a gente possa usar, né?
E o que é isso? Cobertura morta, né? Para que serve? Como que a gente faz isso na prática? Que muita gente tem dúvida. Como é que eu faço a acomodação do material orgânico, né? Dessa cobertura morta na prática? Qual que é o melhor material para ser usado? Qual que eu uso em cada ambiente diferente, né? Na horta, no pomar, na agrofloresta? Que tipo de material que pode ser usado, qual que é o melhor. Então acaba que tem várias dúvidas, né? Por isso que dá para aprofundar um pouco. E também é muito importante a gente saber mesmo, estar bem consciente de todos os benefícios, né? De fazer uma boa adubação com cobertura morta, né? Com material, restos de poda, material orgânico, que não é só cobrir o solo para reter a umidade, né? Tem vários outros benefícios e, na verdade, é uma coisa tão importante e essencial que precisa existir no manejo agroflorestal, né? Seja numa agrofloresta, seja num pomar agroflorestal, seja num jardim mais ecológico, mais diversificado, onde você quer ter um solo vivo. Qualquer lugar que você queira recuperar o solo, qualquer lugar que você queira recuperar a terra ali, a vida no solo, você precisa ter cobertura morta, né? Não existe forma de você recuperar a vida no solo sem ter cobertura morta. Não tem como, porque a cobertura morta é os restos dos galhos, restos das folhas, restos de materiais orgânicos, né, apodrecendo no solo, né, e sendo incorporado. Esse material que apodrece, ele é incorporado no solo pelas minhocas. É isso que gera a vida no solo, é isso que ativa, né, o processo de ciclagem de nutrientes. A árvore cresce, né, as plantas crescem, morrem, se depositam sobre o solo. O processo natural é assim, a gente sempre se baseia em como que é naturalmente, né, como que é na floresta, no ambiente natural. Seja floresta, seja cerrado, floresta atlântica, floresta amazônica, qualquer lugar que você está, né, os processos de vida são muito próximos, né? Os princípios que a gente fala, né, de vida, de criação de vida, de perpetuação da vida natural são parecidos, são os mesmos ali. Então a gente tem esses princípios agroflorestais que podem ser ensinados, a gente pode aprender e, né, ver eles acontecendo em qualquer bioma. Né? Alguns a coisa acontece ali mais rápido, alguns a quantidade de vida é maior, né? Por exemplo, na floresta amazônica, uma floresta atlântica aqui do sul da Bahia, né? Uma das que tem maior biodiversidade do planeta, né? Tem árvores ali, tem florestas de não sei quantos estratos, 9, 10 estratos, andares, árvores imensas. Né? As florestas aqui da minha região já é uma floresta um pouco mais seca, de porte um pouco mais baixo. O cerrado não deixa de ser uma floresta, é cerrado, né? Mas a gente fala assim, não deixa de ser uma floresta, só que é uma formação florestal diferente, né? Tem árvores, tem arbustos, tem animais, a floresta, só que é uma formação florestal em forma de cerrado, em forma de árvores menores, mais espaçadas, né? Um clima diferente, solo diferente, enfim. Mas a dinâmica é a mesma, a dinâmica, os princípios da agrofloresta é a mesma, por isso que a gente ensina os princípios e a pessoa tem que entender os princípios para ela poder adaptar não, para ela poder usar na sua área, né? Conforme a sua área pede, necessita ali. E a ciclagem de nutrientes é uma coisa fundamental, né? Extremamente importante, é um princípio básico que a gente precisa entender bem, né? Para poder ver a importância e realmente saber fazer. Olá, Eliana, joia? Boa noite, Pádua, Padinha, beleza? Pessoal que está entrando aí, quem quiser colocar a cidade de onde está falando, tá? Hoje o tema é cobertura morta, parte do início, primeiro dia aqui do nosso aquecimento para o minicurso, no dia 16 e 17, beleza, pessoal? O minicurso vai ser sábado de manhã, de 9 até aí perto da hora do almoço, né? Sábado e 9 horas domingo, só na parte da manhã, sábado e domingo. Se planejem para estarem lá comigo. Aí ao longo dos dias aí eu vou passando os recados, tá bom? Então é isso, né? O que é a cobertura morta? São os restos de poda, tá? Ah, mais uma coisa, se vocês tiverem perguntas sobre o tema, vocês podem colocar aí, tá? Se eu não responder agora, eu respondo no final. Mas vocês podem escrever já para não esquecer, ou se tiver algum comentário também, pode ficar à vontade, beleza?
São os restos de poda que a gente faz, as próprias folhas que caem, né, nos nossos sistemas, né, nos nossos jardins, pomares, nos nossos agroflorestas, ou em áreas que a gente quer reflorestar, né. Como é que isso acontece? São as plantas que estão lá e vão morrendo, que a gente vai podando, que a gente vai manejando. A gente também leva o material de um lugar para o outro. Então aqui no meu quintal, né, aqui no meu quintal, eu tenho um quintal e tenho um jardim. Perto da casa tem um quintal, um pomar agroflorestal. Né? E esse pomar no começo era muito seco, assim, o solo tinha solo exposto, tinha só uns capins, uns matos, solo bem duro, um solo muito argiloso, né, aqui. Muito compactado e com pouca matéria orgânica. Como é que eu sabia que ele tinha pouca matéria orgânica? Porque ele era de uma cor muito amarela, muito amarelado. Aqui na minha região, esse lugar que eu estou, um solo amarelo-vermelho, né? Amarelo avermelhado. E não tinha diferença da parte mais superficial para a parte mais profunda, né? A primeira camadinha do solo, geralmente ela é mais escura por causa da matéria orgânica. Não tinha diferença para a segunda. Então eu via que era um solo com pouca matéria orgânica, até pelas plantas que estavam ali, né, pelo grau de compactação, tudo indicava um solo pobre em matéria orgânica. E uma das minhas estratégias foi ir enriquecendo esse pomar. Já havia algumas plantas, né, as plantas obviamente um pouco fracas, né, e muitas doentes também por esse ambiente que estava um pouco ruim, solo ruim. E a minha estratégia foi ir pegando material de poda das plantas aqui do jardim. Então tem algumas árvores, tem algumas plantas aqui em volta, bastante plantas, né, grama que eu corto, tudo eu ia colocando organizadamente em volta das plantas, prioritariamente em volta das plantas mais exigentes, né, em volta das cítricas, em volta das frutas ali mais exigentes. E também fui plantando ali, mas enriquecendo o pomar, né? Fazendo um pomar, transformando um pomar que era um pomar convencional num pomar agroflorestal, com espécies nativas, com palmeiras e aí vai, com bananeiras, né? E eu fui pegando muitos materiais aqui do jardim, da parte em torno da casa e levando para o pomar. E vendo o solo, a modificação que acontecia no solo. Então a primeira coisa que acontece quando a gente faz a cobertura do solo, a coisa, assim, o benefício imediato que tem é que você não deixa mais o sol, né, o sol bater direto no solo, o solo não fica mais exposto, então você já não tem aquele aquecimento do solo que prejudica as raízes que estão ali, né, tem muitas raízes que ficam ali na flor da pele. Esse é um benefício imediato. Outro benefício imediato é que você segura a umidade, então uma chuva que cai ali, infiltra naquela terra, como o sol não está batendo e o vento não está batendo direto sobre o solo, você segura muito mais umidade, né? Isso é um benefício fantástico que você já começa a colher esse benefício logo que você coloca ali, né, esse material. Então é muito importante fazer isso. E é a primeira coisa que a gente tenta fazer, né, quando a gente chega numa área. Seja a gente, quando vai implantar um sistema, né, vou implantar um sistema agroflorestal, vou implantar um pomar, vou implantar um jardim, eu ponho as minhas mudas ali, né, faço meu plantio e cubro pelo menos o entorno ali, pelo menos em volta das plantas. Se eu não tiver material para cobrir a área toda no começo, eu cubro pelo menos em torno das plantas, né? E a gente depois a gente vai ver como que faz isso direitinho, que tem alguns detalhes, né? Com relação a como que eu organizo esse material, que tipo de material, tal, que a gente vai falando daqui a pouco. Né? Mas é importante cobrir pelo menos o entorno ali, as mudinhas, né? Se eu tenho uma horta, também eu cubro aquele material, posso cobrir meus canteiros para justamente segurar a umidade, né? E deixar o solo mais fresco, mais fácil para as raízes se desenvolverem, raízes das plantas. Então esse material orgânico ele é super importante para essas duas coisas que são básicas, né? São os dois benefícios básicos. E tem a coisa que é provavelmente a mais importante, não sei se é a mais importante, mas tudo é importante, né? Mas é uma coisa fundamental, que é a ciclagem de nutrientes, né? A ciclagem de nutrientes é a adubação do solo. Quando a gente pega um esterco e coloca no solo, a gente está adubando o solo. Se a gente incorpora, né, mistura na terra, a gente está adubando aquela terra para plantar. Todo mundo já deve ter essa experiência, né? Vou fazer um canteiro, coloco o esterco ali, mistura a terra, tal, fica aquela terrinha boa, né? Fofinha, escura e tal.
Quando a gente também pega o esterco e coloca por cima do solo, tem uma mudinha que já está lá, uma árvorezinha, né, um canteiro de cebolinha, sei lá. Eu vou lá e coloco o esterco em volta, né, por cima do solo mesmo, a planta já está plantada. Eu sei que aquilo também tem um benefício, que o chorume, né, ali a chuva vai caindo e vai fazendo aquele esterco e infiltrando, né, aquela coisa vai melhorando o solo. A gente sabe que isso acontece de alguma maneira, né, por isso que a gente faz assim. E com material orgânico é a mesma coisa, né? Na verdade o esterco também é um material orgânico, né? Mas com restos de poda, com restos de grama, folhas, gravetos, coisas que a gente, uma bananeira que a gente derruba, que a gente colhe, tem aquele tronco lá que a gente pica e coloca, deixa no chão, aquilo também é um adubo, também é um esterco, né? O que acontece ali? Quando você coloca isso no chão, em contato com a terra, começa a acontecer o processo de decomposição daquilo lá. Então, fungos, bactérias e outros organismos também, outros bichinhos maiores, começam a decompor, comer aquilo, né, triturar, vão triturando, decompondo, até uma hora que você não vê mais o que é o que, né? Até uma hora que fica aquele monte de negócio assim, tudo preto ali, tudo... Você já não consegue diferenciar o que era uma folha, o que era um galho, o que era uma casca de banana. Nessa hora o negócio está totalmente decomposto. Nessa hora a minhoca come isso. A minhoca não come a folha, a casca de banana ali na hora que você joga. Ela não come aquilo, ela come a casca de banana, ela come as folhas, come as coisas que estão na terra, depois que essas coisas estão já depois de um certo grau de decomposição, né? Aí a minhoca come isso aí, e o que ela faz quando ela vai lá e come isso aí? Ela incorpora no solo, né? Porque até então isso estava ali em cima da terra. A minhoca vai, come e vai andando, vai comendo o que está ali misturado ali na superfície, vai incorporando esse material orgânico, vai fazendo o quê? Vai criando terra preta, vai criando terra orgânica, né? Que é a terra fértil. Esse material é o mesmo material que está ali em cima, que a gente colocou para cobrir o solo, que a gente fez a cobertura morta, mulching, né? É o mesmo material que está incorporado no horizonte A, na primeira camada do solo, né? Que é o que dá fertilidade, principalmente é o responsável pela fertilidade dos solos tropicais, né? De norte a sul do Brasil, é assim, né? Então, o que essa matéria orgânica que vem da decomposição do material, né, da biomassa, que vem da decomposição da cobertura morta, o que essa matéria orgânica ela dá para o solo? Ela segura umidade. Quando você tem um solo com alto teor de matéria orgânica, você tem um solo que segura muita umidade, você tem um solo, né, que é fértil, rico em nutrientes, que os nutrientes da própria terra, né, os nutrientes da matéria orgânica ficam mais disponíveis para as plantas. Né? Você tem um solo mais fresco, um solo mais fofo, mais friável, assim, mais aerado. Então é só benefícios, e é o segredo, não é que é o segredo, né? Porque isso aí já acontece desde sempre, né? Mas é a chave para a fertilidade dos solos, né? Não existe solo vivo, né, sem ter a ciclagem de nutrientes. Para você ativar a ciclagem de nutrientes, você vai ter que colocar cobertura, você vai ter que colocar alguma coisa para apodrecer em cima do solo, beleza? E não é qualquer coisinha também, não é qualquer quantidade Se você coloca assim, você tem um solo exposto, não tem nada lá, você vai lá e coloca um tronco lá, um galhozinho assim, né? Aquilo vai virar o quê? Vai virar lenha, né? Vai virar um trem seco lá que você não vai nem aproveitar, o cupim vai comer, vai levar embora. A ideia é você alimentar os fungos e as bactérias de forma úmida, então a gente coloca uma mistura de galhos, né? Galhos mais embaixo, em contato com o solo. Então a terra está aqui, a gente pode colocar os galhos maiores em contato com o solo para ficar mais úmido. Por cima alguns gravetos e as folhas, as gramas, o material mais fininho por cima. Fica tipo um bolo a gente faz, né? Para ficar bem forte, uma camada grossa, uma camada grande, para aquilo realmente segurar a umidade e realmente virar um adubo de alta qualidade a médio e longo prazo. Agora, se eu não tenho tudo isso, eu tenho só grama, eu vou usar só grama. Né? Se eu tenho só um pouco, eu vou concentrar isso em torno de alguma planta mais exigente, mais frágil ali, até que eu consiga ir produzindo mais. Né? Então aqui eu tinha muito no começo grama, e tinha muito, logo depois eu plantei bastante margaridão para produzir biomassa.
as árvores, tinha algumas árvores aqui, mas ainda não muitas, então tinha pouco material de madeira, né, de madeira mesmo, assim, mais bruto. Tinha muita grama e capim, e depois eu comecei a ter muito margaridão. Depois eu fui substituindo isso, né? Tem isso também. No sistema, no começo, ele precisa de um material condizente com o estágio que ele está, né? Então, se eu estou num estágio inicial de colonização, dali que só tem capim, plantas rústicas, eu vou alimentar o solo com aquilo, né? Depois que o meu sistema vai melhorando, meu pomar, meu jardim vai tendo árvore, vai tendo frutas, aí eu vou ter que também colocar um material orgânico de qualidade melhor, mais duradouro no solo também, né? A gente vai tratar disso mais profundamente também, mais para frente aí. Hoje eu quero falar com vocês, é isso. Existe também uma forma de se fazer, né? Essa forma de organizar, né? De fazer com que o material que a gente coloque no solo fique bem encostado no solo, porque se ficar tudo bagunçado, tudo meio engaiolado, os gravetos assim, uns gravetos compridos, um besourinho, os gravetos compridos e um monte de pau, assim, tudo revirado. A gente tem dois problemas aí. Um problema é que não vai haver, essa ciclagem de nutrientes não vai ficar bem feita, porque não vai ter umidade, vai ficar seco, aquele negócio tudo engaiolado, vai ficar seco, o cupim come e leva embora, não fica não fica úmido, então você não tem uma boa ciclagem de nutrientes, você não tem um bom processo ali de decomposição, né? E você ainda fica feio, fica ruim, você fica tropeçando naquilo, não é legal, né? E também vira casa de bichos peçonhentos, né? Porque fica tudo engaiolado, cheio de buraco lá dentro. Aí sim pode ter problemas com bichos peçonhentos. Do contrário, se você organizar bem, colocar tudo encostadinho no chão, né? Dar uma apertadinha, fica tudo beleza, você fica tipo uma cama ali, tipo né? A gente faz assim, coloca o material mais grosseiro por baixo, né? Se tiver um galho muito torto, tal, tem que dar uma cortada para ele acomodar, né? Organizar, acomodar, né? Dependendo da área. Se for tipo assim, na minha horta, se for no meu jardim, eu faço tudo bem organizadinho mesmo, para ficar bonito, né? E para não dar esses espaços. Se é um lugar um pouco mais distante, meu pomar, uma área mais distante, faz uma coisa mais assim, não tão caprichada, por causa que às vezes demora mesmo. Mas tem que ter um mínima organização para que esse material fique realmente bem acomodado no solo, para que esse material apodreça de forma úmida, não fique engaiolado, cheio de buracos ali, que aí sim pode virar ninhos de bichos, mas caso contrário não há problema nenhum, porque você vai estar ali pisando numa coisa que você está vendo, né? Você tá vendo ali a cama e tal, então não tem problema, né? Animais tem em qualquer lugar, aranha, cobra, esses negócios tem em pastagem, tem em beira de rio, né? Tem na capoeira, tem num pomar convencional, tem também no pomar agroflorestal, tem em qualquer lugar, né? Mas então não é porque tem um solo coberto que tem mais bicho ou menos bicho, né? Na verdade, a maior quantidade de animais peçonhentos mesmo, aranhas e outros bichos com veneno, eles estão principalmente em áreas degradadas, né? Estão em beiradas, em pastos, em beiradas de capoeira, fica a maior quantidade de bichos assim. Quando você tem florestas, né, lugares mais equilibrados e mais avançados, onde a vida já tem um grau de complexidade maior, né, você vai deixando de ver animais tão peçonhentos assim, você vai deixando de ver, por exemplo, cobras com veneno para ter mais cobras que, né, não têm veneno, igual jiboia e outros bichos assim, eles estão em florestas mais avançadas, né, mais úmidas. Então, quanto mais a gente avança também, né, na sucessão e na vida ali daquele lugar, menos animais peçonhentos, menos formigas cortadeiras, menos animais que são ameaçadores para nós a gente tem, né? A não ser onça e esses bichos aí, né? Aí já é diferente. Beber uma água. Olá, Márcia, Bruno, Evandira, PH. Deixa eu ver aqui. Matheus Stefano, Joia. Padua Padinha, usar areia é bom? Depende para que você quer usar, né? Areia, às vezes o pessoal usa para cultivar hortaliça,
tipo assim, canteiro de cenoura, alguma coisinha assim mais, tipo uma cenourinha que você quer, né, que cresça mais e tal, às vezes colocam uma areia para isso, né? Então pode ter um uso pontual nesses tipos de coisa assim, mas numa escala maior, né? Você vai fazer um pomar grande, um reflorestamento, aí fica difícil, porque a areia é um material pesado, né? Difícil para você ficar levando para lá e para cá. Se o seu solo for muito duro, muito compactado, você precisa fazer uma descompactação. Você vai ter que entrar com enxadão, né? Ou com alguma ferramenta semi-motorizada, ou com trator, sei lá o que, depende do seu sistema, do que você vai plantar. Você tem que descompactar o solo, afofar. Né? O esterco de boi ele é muito usado para deixar o solo mais solto, mais fofo, mais friável. Né? Ele deixa o solo mais leve. Ele faz algo parecido com a areia. Não é igual, mas deixa o solo parecido. Agora, o que vocês têm que entender? Que a matéria orgânica ela faz tudo que essas coisas fazem, que qualquer adubo faz, né, que a areia faz, porque com a matéria orgânica, um solo rico em matéria orgânica, né, vai ser um solo mais friável, mais solto, mais leve, mais fácil das raízes das plantas penetrarem. Um solo vivo, onde tem vários bichinhos ali, minhoca e tatuzinhos, e uma comunidade de bichos e insetos fazendo buraquinhos, né, onde a água infiltra, onde as raízes entram. Então, mesmo que a gente tenha um solo super pesado, super argiloso, né, se a gente tiver um bom matéria orgânica, a gente consegue deixar ele mais solto, certo? Essa é e aí como é que a gente consegue isso? É fazendo essa ciclagem de nutrientes, né, cada vez mais, cobrindo o solo para ativar a ciclagem, para o solo ficar fértil. Olá, Márcia, beleza? Estou em processo de recuperar uma nascente. Joia, maravilha. Essa chamada que eu fiz aí para o mini curso, né, do dia 16, vai ser bem focado em recuperação, né, de nascentes. Como que a gente trabalha isso aí, né? A propriedade, qual que é a visão que a gente tem que ter da propriedade como um todo, quais são as técnicas que a gente pode usar, né, que a gente para melhorar a infiltração da água no solo, como que a gente entende, né, que funciona o lençol freático, o reabastecimento do lençol freático e também a recuperação da nascente em si, né? Mas a gente não pode se apegar a ficar ali mexendo só no olho d'água na nascente, a gente tem que observar e aprender a manejar a propriedade como um todo para que todo o manejo, toda a propriedade seja bem manejada para esse sentido de recuperação das águas, né? Que a água que aparece na nascente lá, ela está vindo de algum lugar. E é esses lugares que a gente tem que trabalhar também, né? Dia 16, sábado de manhã, a gente vai falar bastante disso, dessa visão da propriedade como um todo, recuperação das águas. Dia 17, domingo, a gente vai falar bastante da recuperação do solo, das terras, da fertilidade do solo, da matéria orgânica, da fertilidade, né, de como fazer pomares diversificados, como reflorestar, né, com manejo agroflorestal e outras coisas assim do manejo agroflorestal também. Beleza? Mas durante todos esses dias até lá a gente vai estar trazendo temas afins do assunto. Plantamos 120 árvores pioneiras, frutífera e de clímax. Vou começar o SAF. Beleza. Maravilha, já está colocando a mão na massa, né? Bom, depois você coloca aí onde é que é, que cidade que você está fazendo esse trabalho aí. Ok, pessoal, quem tiver dúvidas aí pode colocar, viu? Deixa eu ver se ficou alguma coisa aqui. Ah, ficou. Qual o melhor tipo de matéria orgânica, né? Qual que é o melhor tipo de material para colocar? Aí é o material que você tem disponível aí, né? Igual eu falei, no começo eu usava muito capim, depois margaridão, depois eu fui tendo material de poda de árvores, material de poda de plantas ornamentais, depois bastante material de bananeira é excelente, só que a bananeira, ela por si só, ela já precisa de um solo fértil, né? Ela já precisa de um solo com bastante material orgânico também, para ela poder se desenvolver, senão você vai ter uma bananeira fraquinha ali, que também não vai nem produzir fruta e nem produzir biomassa. Ela já é dependente de um sistema onde você já tem que ter um acúmulo grande de matéria orgânica, ou senão,
na hora que você for plantar ela, colocar bastante, né, matéria orgânica ali, esterco, preparar bem o solo, cobrir bem o solo, para a banana se desenvolver bem. E ela também tem um lugar preferencial dela na paisagem, né, no relevo, tudo mais. Do contrário, você vai usar o material que tiver disponível, né? Madeira, assim, quando a gente coloca um galho para apodrecer no solo, o resultado é muito diferente de quando a gente coloca grama e capim, né? A madeira vai dar uma matéria orgânica de qualidade muito melhor, ela vai gerar um humus muito mais duradouro, muito mais, né, que vai dar uma condição muito melhor para o solo. Mas às vezes a gente não tem madeira ainda, então a gente vai usando o que o sistema está produzindo e plantando coisas que vão produzir materiais de qualidade melhor, né? Mais de madeira, mais duradouros também, certo? Pessoal aí de João Pinheiro, Minas Gerais, Maria, Guarulhos, São Paulo, joia. Vocês têm perguntas, pessoal, sobre esse tema? A gente posso falar de outros temas também aí, né? Assim, de outros temas de sistemas agroflorestais, manejo, recuperação. Deixa eu ver se eu anotei mais alguma coisa aqui. Amanhã eu vou fazer outra live também, né? Eu ainda estou definindo os temas, muita coisa para organizar, muita coisa para fazer. Né, para estar organizando esse mini curso, chamando as pessoas, então eu vou soltando os temas assim praticamente no dia. Se eu conseguir organizar antes, eu já solto tudo de uma vez. Vocês que estão aqui já se inscreveram lá no mini curso, estão participando no grupo do WhatsApp também, tá? Se inscrevam lá, lá no link da minha bio. E entrem no grupo de Zap também, né? Depois que você faz a inscrição tem o jeito lá, né? O e-mail, que vocês clicam no link lá para entrar no grupo de WhatsApp, que aí eu sempre dou aviso quando eu for fazer a live, dou uns avisos importantes também com relação ao mini curso. Deixa eu ver. Aqui. Queria saber se as folhas secas de coqueiro servem também como cobertura. Servem, claro, com certeza. Servem também. Se você conseguir misturar com outros materiais, é bom, né? Porque só elas, por estarem secas, elas, assim, falta aquela umidade nelas inicial, né? Para facilitar o processo de decomposição. Então elas vão demorar para apodrecer, é um material bem fibroso, né? Mas é muito bom, é muito útil, né? E é o que acontece naturalmente, as folhas caem secas, né? As folhas das árvores caem secas, a maior parte das folhas caem secas. Quando a gente faz poda, ou alguma árvore cai, essas coisas, aí cai de forma úmida, é um processo que acelera ali a decomposição, né? Dá uma fertilidade mais rápido, dá um resultado melhor mais rápido. Mas as folhas secas, sim, muitas vezes é o que a gente tem no começo para usar. E aí, por um lado, é muito bom, porque ela... Por um lado, assim, demorar muito para decompor, demora também para fazer a ciclagem de nutrientes, para ativar, né, esse processo e criar matéria orgânica. Mas, por outro lado, fica cobrindo o solo durante muito tempo. Se a sua área tem pouco material, né, é bom que o material que você tenha dure bastante tempo. Tá bom? Legal, Eliana. Tá inscrita, bacana. E a quantidade, eu falei um pouco da quantidade, né? Falei que tem que ser uma boa quantidade, quanto mais melhor, na verdade, sem miséria, igual diz o Ernst, né? Não seja miserável, não seja miserável. Coloca muita matéria orgânica lá no pé das plantas, no seu plantio, né? Quanto mais melhor. Só de ser de forma organizada, né? Que fica bacana, não fica feia, a gente não fica tropeçando. Aqui no meu pomar, eu já consigo ter todo o solo do pomar, né? Tem alguns lugares que tem mais, em volta de algumas plantas que são mais exigentes, das bananeiras e tal, eu coloco mais, os troncos das podas eu coloco nelas, mas todo o solo é coberto. E eu deixei uma ou duas trilhas principais, para um pouco mais aberto o solo, assim, né? Só com um cisquinho, para poder caminhar, as crianças poderem andar também, mais tranquilo um pouco, né? Mas o resto todo, fora essas trilhas principais, é tudo coberto, né? O meu jardim tem menos, porque é muito perto da casa aqui, mas os cantos, né, do jardim tem sempre um tronco assim, e depois do tronco tem matéria orgânica também.
E deu para ver a diferença que fica, sabe? Do pomar aqui de casa, do pomar que tem matéria orgânica no solo, que o solo está coberto, do jardim que o solo está coberto, da horta que o solo está coberto, né? Com os lugares que não usa cobertura de solo, como é que essas plantas ficam ruins, como é que essas plantas ficam doentes, né? Como é que o solo fica pobre. Durante o inverno a gente vê as árvores ali, as plantas tristes, né? Depressivas ali no meio daquele solão, sem ter uma umidade, nada ali no solo, aquele solo tomando sol direto, né? E a horta também. Eu tinha uma época que eu tinha horta, que agora nem posso dizer que eu tenho, né? Que eu tenho só um canteiro de cebolinha ali. Mas quando eu tinha uma horta grande, eu já trabalhei com horta, na verdade. Trabalhei 4 anos vendendo horta de um sítio agroflorestal, onde eu trabalhava com parceria. E tinha uma produção de hortaliças orgânicas. Todos os canteiros eram cobertos com matéria orgânica. Dava o maior trabalho do mundo cobrir esses canteiros aí, arrumar material para cobrir todos os canteiros. Mas a gente cobria. E era muito bom, porque aí não ficava dando muito capim, muito mato, né? Diminuía muito a capina, segurava muito a umidade. Às vezes a gente regava uma vez por dia, uma vez a cada 2 dias, sendo que hortaliça, às vezes a pessoa rega 2 vezes por dia, né? Então acabava sendo vantajoso, né? E ainda era um sistema orgânico, né? Tinha a questão da ciclagem de nutrientes e tudo mais. Para de milho, para cobrir o solo, tudo que sobra ali da colheita a gente volta para o solo, né? Volta para o solo para virar cobertura morta. Pensando em colocar girassol no pé das árvores. Pode colocar também, fica legal. Agora as árvores, geralmente as árvores elas produzem matéria orgânica para as outras plantas, né? Dependendo das árvores que você está falando, né? O girassol ali ele vai ter um efeito mais paisagístico, né? Ornamental. Igual eu falei aqui no começo, cada sistema ele tem uma certa necessidade de matéria orgânica, né? Se eu tenho uma horta, eu vou colocar para cobrir a horta o quê? Vou colocar folhas já em decomposição, grama picadinha, né? Mas posso colocar uma camada grossa, 3, 4 dedos, até 2, 3, 4 dedos, mas um material assim mais macio, mais, né, tranquilinho. Conforme o meu sistema vai aumentando, eu vou tendo frutas e árvores, eu também preciso de um material orgânico desse mesmo calibre. Senão eu vou estar alimentando, é como se eu estivesse alimentando o adulto com papinha de criança, entende? Quando a gente tem árvores exigentes, bananeiras, um sistema mais avançado assim, de vários anos, 5, 10 anos, árvores mais adultas, a gente também tem que colocar no solo para elas materiais condizentes com esse estágio que eles estão. É como acontece naturalmente, né? No comecinho ali do solo você tem gramíneas e arbustos, depois você vai tendo arvoretas, depois vai tendo árvores cada vez maiores que vão caindo, né, e vão adubando o solo com madeira, com coisa mais densa mesmo, né? Mas quando a gente está começando e não tem esse material, a gente começa pequeno, a gente começa plantando algumas coisinhas ali e depois vai evoluindo. Como trabalhar solo de barranco cortado por trator? Essa não é fácil, hein? Isso é um desafio e tanto. Se você tem aí, se tem uma declividade, às vezes o corte é tão íngreme, né? Tem muitas variáveis aí, porque o solo, quando a gente fala do solo, existem diversos tipos de solo. Tem solos que são mais arenosos, que são muito suscetíveis à erosão. Tem solos que são argilosos, né, que aguentam um pouco mais, seguram um pouco mais a erosão. Então dentro desses tipos tem uma variedade enorme, né? Varia a inclinação do seu barranco. Aqui, por exemplo, em Viçosa, o solo tem 3 camadas, né? Tem a camada superior, horizonte A, horizonte B, que é bem argiloso, e o horizonte C de todo o solo é rocha podre. Rocha podre mesmo, você olha lá, você pega assim, é rocha podre. Porque todo o solo veio da rocha, né? Todo o solo é originário da rocha que foi apodrecendo, né, ao longo das eras e decompondo ali a rocha e virando terra. Se o barranco chegou no horizonte C, na rocha podre,
né? Aqui em Viçosa, pelo menos, acontece até desbarrancamento, assim, porque não segura, não tem estrutura, né? Então é uma coisa bem específica aí que teria que ver a declividade, como é que foi cortado, que tipo de solo, mas tentar cobrir, às vezes não dá para cobrir esse solo também, porque a declividade é tão grande, né, que você vai, como é que você vai cobrir, como é que vai segurar alguma cobertura ali, né? A gente planta até onde dá para plantar, com espécies bem rústicas, porque um solo de barranco é um solo pobre, né, um solo sem nutrientes, solo ali de uma camada mais profunda. Então é capim, plantar capim, dependendo do tamanho do talude aí, tem que ter tem até empresas especializadas que fazem esse tipo de serviço, né? É isso aí. Às vezes você tem que diminuir com outra intervenção do trator, às vezes você tem que diminuir a declividade, então é específico, tá? Não tem como eu falar alguma assim para você agora não. Eu sou de Viçosa, não, moro aqui tem uns 16 anos já. Eu sou praticamente de Viçosa, né, 16 anos. Eu sou de Jundiaí, São Paulo, e moro aqui em Viçosa, eu e minha família. Você também, né? Ou não? Legal, aqui teve uma pessoa que participa da mentoria, né, que é comigo. Eu tenho um programa de mentoria agroflorestal, né, que dura 2 meses. Tem uma pessoa que entrou e ela teve um negócio desse de barranco, assim, ela mostrou a foto, aí sim, aí ele mostrou a foto, aí a gente foi lá, pensou junto o que ela já tinha feito, o que ela já tinha tentado fazer, aí deu pra ver direitinho a declividade, como é que é o solo dela, ela tentou plantar grama até certo ponto, deu, depois não deu, aí a gente foi pensando nas possibilidades que podia fazer, né? Mas casos específicos assim, aí tem que trabalhar de forma mais particular, assim, mais de perto, né? Henrique Concado, o pessoal que está entrando agora, beleza? Não dá nem para ver que horas são aqui, mas a gente já passou pelo tema e eu estou respondendo algumas dúvidas, tá? E o pessoal que estava aí mais no começo, tiver dúvidas, pode colocar, vou voltar para cima aqui para ver se ficou alguma para trás. Guarulhos, São Paulo. Pádua, você também é de Viçosa? Como fazer? Deixa eu ver se passou por tudo aqui ou se ficou. Ah, ficou uma coisa importante para falar. Ficou uma coisa importante aqui. Os erros, mais um erro que é cometido. Isso aí eu vejo muito acontecer. Pessoal, a gente fala que coloca matéria orgânica em volta das plantas, em volta das frutas, e assim, e aí a pessoa vai e acumula aquele material no pé da planta, acumula aquele material no tronco, encostado no tronco. Por exemplo, se eu tenho um pé de laranja, coloco um monte de palhada, um monte de material ali encostado no tronco, né? O tronco está aqui, tipo assim, a terra está aqui, né? Para baixo raiz, a terra está aqui, aí acumula assim e fica aquele material aqui encostando no tronco. Isso não é bom, isso não é legal. A gente deve deixar um espacinho assim, dois dedos que seja, só com um cisquinho aqui, aí a gente começa a fazer. Isso aqui tem que ficar liberado, o tronco da árvore, ele tem que ficar liberado, tá, gente? Não, a gente não chega a terra no tronco de árvore, no tronco de fruta. A gente chega a terra no pé de milho, chega a terra no pé do inhame, né? Mas árvore, madeira, não, tá? O pessoal confunde muito isso. Eu sou chato com isso porque eu sou engenheiro florestal, né? Mas não é a mesma coisa, tá? Não se poda uma árvore como se poda uma planta, um arbusto, assim, o pessoal vai lá e pá, né? Entendeu? Tudo diferente. Não chega a terra e não coloca matéria orgânica assim, empalhada, tudo encostado no tronco. Por quê? O tronco ele respira, o tronco tem células, tem lenticelas, né? Ele respira, ele tem troca gasosa da árvore com a atmosfera pelo tronco, né? Por isso que a gente não chega à terra no pé tem algumas espécies que morrem com isso, não gostam mesmo, tá? Aí não é uma prática interessante fazer isso em frutas, em árvores, em plantas que dão madeira, em arbustos, assim, né?
Outras plantas assim, agrônomas, tudo bem, que já estão acostumados com esse tipo de trato cultural, beleza. Mas em árvores não. É a mesma coisa também, essa palhada também, porque você gera um ambiente úmido ali no tronco, pode dar fungo, pode dar entrada de doença, facilita os bichos que perfuram, né, broca, que perfura o tronco. Então a gente dá um espacinho do tronco, faz a cobertura em volta, faz aquele ninho em volta. Até onde? Até a projeção da copa, né? Então, se eu tenho uma copa, vamos dizer assim, vamos imaginar aqui. Minha mão é uma fruta, é uma árvore. Aqui é a copa da árvore, né? A copa da fruta, o tronco. Eu coloco aqui, ó, matéria orgânica, eu vou colocar para adubação até a altura daqui, ó, da projeção da copa, porque até esse espaço aqui, ó, tá todo ocupado por raízes. A maior parte das raízes que pegam os nutrientes das plantas, elas estão aqui, ó, mais afastadas do tronco, elas não estão aqui. Do mesmo jeito que aqui tá os galhos grossos, não tem folhas, muitas folhas, as folhas que fazem fotossíntese e pegam o sol estão na ponta, do mesmo jeito as raízes que pegam os nutrientes estão mais na ponta. Essas raízes aqui, mais perto do tronco, elas estão sustentando a planta e estão lá profundamente pegando água, mas as que pegam nutrientes elas estão mais longe um pouquinho. Então você pode colocar matéria orgânica mais espalhada, mais em volta, mais longe, até a altura da projeção da copa. Tá? É ali onde precisa estar mais fértil o terreno. A gente cobre também próximo ao tronco, por quê? Para segurar a umidade. Mas em vista da ciclagem de nutriente, é em volta mais na projeção da copa. Certo? Deu para entender essa parte? Isso é importante também. Então não adianta chegar aquele monte de coisa assim no pé da... Nem na bananeira é bom, tá? A bananeira ela não se importa com isso, a bananeira ela não importa com essa umidade, né? Ela até gosta dessa umidade assim no pé dela, só que também tem um lado que não é bom, porque você faz a bananeira ficar superficial. O broto que vai nascer o próximo broto que vai nascer dela, se tiver um monte de matéria assim em cima dela, né, para cima dela, o próximo brotinho, em vez dele sair enraizando na terra, bem lá de baixo, para ficar bem firme, ele sai superficial, porque ele está entendendo que ali já tem terra, já tem coisa ali, o estímulo da luz também está fraco, porque tá com um monte de palha ali. Sai um brotinho superficial, fraco, que não vai enraizar direito. Então também na banana, chega no pé da banana, mas não precisa amontoar na banana. Chega, né, e faz aquele ninho em volta dela, assim. E a raiz da banana vai longe, tá bom? Deixa eu voltar aqui, vamos ver. Dá pra ficar mais uns minutos, gente? Dá pra ficar mais um pouquinho, tá? Depois a gente encerra aqui. Já falei de tudo aí. Cobertura viva ou morta? Cobertura viva são as plantas que a gente está plantando para podar, justamente para podar e colocar no solo e virar cobertura morta, né? Se eu tenho eu planto capim, planto margaridão, planto sombreiro, planto ingá, planto um monte de coisa junto com o meu pomar, junto com o meu jardim, para poder ter o que podar e alimentar o solo. Então, cobertura viva vira cobertura morta. As duas coisas são importantes. Padre, toda a sua família de Viçosa. Legal, cara. Muito bom. Obrigado por divulgar. Vamos ver aqui. Tem mais umas perguntas. Mateus. No cerrado, para a recuperação de áreas degradadas, é necessário, na época da seca, manter a umidade da matéria orgânica? Tipo, molhar o solo inicialmente até o sistema se tornar autossuficiente? Molhar o solo. Necessário na época da seca. Não, você vai precisar irrigar, você vai precisar jogar água, irrigar, se você está produzindo, né, se você está querendo produzir espécies que precisam de irrigação, né? Se você quer fazer uma fruticultura, um pomar irrigado, para produzir mais, para que as plantas cresçam mais rápido, tudo bem. Se você está produzindo hortaliça, verduras, né, legumes, precisam de água todo dia, e não é só no cerrado, não, em qualquer lugar você tem que irrigar. Mas para reflorestar e para fazer um sistema agroflorestal, até mesmo um pomar agroflorestal ou um pomar com muitas frutas nativas, não é preciso irrigação. É uma opção se você quiser acelerar o ritmo de crescimento, né? Mas não é irrigação, não é necessário, porque o próprio
os próprios sistemas agroflorestais, a própria metodologia que a gente usa, as práticas, as técnicas, elas fazem com que o solo segure mais umidade. Você cobrindo o solo com matéria orgânica, com biomassa, cobertura morta, você já está melhorando a qualidade do solo, você já está evitando do sol bater direto, a chuva que cair ali, né, já vai deixar o solo mais úmido por mais tempo, e o sistema tem que aguentar atravessar a seca, né? Por isso que é importante pôr matéria orgânica no solo e cobrir o solo, né? Colocar um esterco, uma coisa ali no começo para que as plantas aguentem, cobrir o solo. Se for só reflorestamento, também não tem como irrigar uma área grande de reflorestamento, né? Mas tem técnicas que a gente usa para fazer isso ficar independente de irrigação, essas técnicas agroflorestais, que a gente vai ver lá no mini curso, tá bom? Do dia 16. Mas não é necessário manter a umidade da matéria orgânica, não. Você não molha a matéria orgânica. Sempre que a gente irriga pensando na planta, na fruta ou na planta que a gente quer produzir, né? Em pequenas áreas, se você puder irrigar, você irriga para melhorar as plantas que estão ali para você, mas não é uma necessidade, dependendo do seu objetivo. O morro foi cortado com trator e mesmo a parte plana está com a terra exposta. Então, se a parte plana está com a terra exposta, você pode começar a recuperar ela, né, plantando coisas ali que vão ter condições de crescer numa terra que está sem fertilidade, numa terra sem matéria orgânica nenhuma. Você tem que plantar plantas bem rústicas, né, que vão conseguir crescer ali. Ou você vai ter que fazer uma adubação pesada, né, colocar bastante matéria orgânica, cobrir para conseguir plantar espécies mais resistentes. Isso também a gente vai aprofundar em outra live ou no próprio mini curso lá, beleza? Mas dá para fazer a condução da regeneração natural. Na parte plana é mais tranquilo porque, né, a água, a enxurrada não vai levar embora, né? Porque no barranco, qual que é o problema do corte no barranco? Você coloca a semente, você planta, você até faz um buraquinho, curva de nível ali, e na hora que vem a enxurrada leva tudo embora, né? Pessoal que está entrando, beleza? Olha só, a gente está no final da live, só estou tirando dúvidas. Depois eu já coloco a live no ar, deixar a live aí pelo menos 1 ou 2 dias no ar, tá bom? No próprio Instagram, para vocês poderem ver, principalmente o começo da live, onde eu já coloco o tema já de forma bem organizada. Você usa bastante serragem, tem que observar aí se está sendo bom, se está dando certo, ok. Se as plantas estão respondendo bem, se as plantas estão ficando né, saudáveis, se elas estão verdinhas, verde escura, assim, as folhas estão bem. O que pode acontecer é a serragem, por ser um material muito seco, ela pode... o fungo, para decompor a bactéria e fazer a ciclagem... Desculpa, o fungo e as bactérias, para decompor a serragem, né, para ativar a ciclagem de nutriente, eles precisam de nitrogênio. A planta também precisa de nitrogênio. A serragem por si só não tem nitrogênio, então pode rolar uma competição por nitrogênio. Mas não é difícil acontecer. Se acontecer, você vai reparar que suas plantas estão ficando tudo amarelada, né? Mas também esse amarelado pode ser por alguns outros fatores, né? Mas observa, se estiver dando certo aí, tá bom. Beleza? Entendemos? Beleza então, pessoal. Ótimo, foi muito bom conversar com vocês. Hoje foi a abertura desse ciclo de lives. Na verdade, segunda-feira passada eu fiz uma, mas como ficou muito distante, né? Agora, de hoje até o mini curso, eu vou estar direto fazendo essas lives, 8 horas da noite. Todo dia eu vou colocar um tema. Fiquem espertos então. Quem não se inscreveu para o mini curso e, né, saiba mais lá, vai lá no link da bio, entra que tem uma página bacana lá que eu fiz, falando né, do mini curso, do que vai ser esse mini curso, como é que vai ser, todos os detalhes. Se inscreva para poder participar, que vai ser show de bola. Muito manejo agroflorestal, recuperação das águas e recuperação do solo também. Ok? Valeu, boa noite para vocês e até amanhã.